A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da nossa querida CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, a lição de adultos, primeiro trimestre de 2022, com o tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. O nosso comentarista desse trimestre de adultos é o pastor Elinaldo Renovato, da Igreja Assembleia de Deus, lá em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso canal, a esse trimestre. Se você perdeu alguma aula, tem aqui embaixo a playlist. Clique lá, assista, participe, deixe o seu comentário. Também nós queremos te falar da CPAD, a Livraria do Povo de Deus, onde você encontra livros, revistas, bíblias, comentários bíblicos, todo o material para o seu desenvolvimento espiritual. Agora a CPAD está ali ao lado do novo templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belenzinho. E lá no térreo do templo da Assembleia de Deus você tem a loja da associação, sob a responsabilidade do pastor Silas. Lá também você encontra materiais evangélicos e a livraria online do pastor Fernando, a Provix Shops, Mercado Shops. Você compra online e recebe o material no aconchego da sua casa. Quando você compra na Provix, você está cooperando com esta obra. Então, faça isso, compre lá na Provix com o pastor Fernando, nosso parceiro, e a nossa equipe estará orando por você. Também, se você quiser contribuir, aqui embaixo tem o Pix, que é o número do celular. Você pode contribuir com esta obra, com oferta voluntária, aquilo que você sentir no seu coração, aqui será muito bem-vindo. Também nesse mesmo número de celular, se você quiser receber ao longo do ano, durante 365 dias do ano, um áudio com uma reflexão bíblica, são 2 minutos e 20 de reflexão bíblica e mais uns 40 segundos de uma oração. Se você quiser receber, clique, mande o seu contato e você entrará numa das nossas listas de transmissão para receber esses áudios diariamente. Não se esqueça, se inscreva no canal, nos ajude dando o seu gostei aqui embaixo, faça algum comentário, dê uma paz do Senhor, um bom dia, um Deus te abençoe, para nós sabermos que você está vivo e ativo aqui conosco. Vamos então à nossa lição número 6, 5 de fevereiro de 2023, o avivamento no ministério de Pedro. O texto áureo diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. A verdade prática diz: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, do verso 14 ao 24. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne,
e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A estes que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Nós temos aqui como objetivos para esta lição destacar as características do apóstolo Pedro antes da experiência do Pentecostes. Segundo objetivo, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo no caráter do apóstolo Pedro. E terceiro objetivo, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. A palavra-chave aqui é ministério, a palavra-chave dessa lição. Vejamos então a introdução. Veremos nesta lição o protagonismo do apóstolo Pedro, o destaque que ele tem nesse grupo apostólico, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em dois momentos da sua vida, como já foi dito um pouco na verdade prática, o antes e o depois na vida de uma pessoa através do avivamento. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, Pedro apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, ele foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Então, temos preciosos ensinamentos aqui dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Vejamos o tópico primeiro, Pedro antes do Pentecostes. É bom a gente deixar bem demarcado isso para que nós possamos aplicar mais facilmente esses ensinamentos na nossa vida. Primeiro, as duas atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas variaram. Uns entendiam que ele era João Batista, outros entendiam que ele era Elias, outros que ele era Jeremias e outros que ele era um dos profetas. Isso é óbvio, né? A partir então dessas respostas, Jesus indagou-lhes a respeito da opinião deles, dos apóstolos, acerca da sua identidade, quem eles achavam que Jesus era. Aí Pedro, tomando a palavra, respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então veja aqui uma declaração muito forte. E Jesus então respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que
que está nos céus. Então aqui Pedro, ele recebe uma revelação direta de Deus Pai. Certamente, então, Pedro se sentiu gratificado e talvez até mesmo lisonjeado, orgulhoso com a resposta de Jesus a seu respeito diante dos outros apóstolos. Quem não ficaria orgulhoso de receber algo elogioso desta maneira, né? E imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Ele primeiro foi elogiado, agora ele vai ser repreendido. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém, né, e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao terceiro dia. É no mesmo texto de Mateus 16. Então, ali ele fala, logo depois de falar sobre Pedro, logo depois de falar que daria as chaves do céu, né, a autoridade para a igreja, aí então Pedro, é o que ele diz aqui, em seguida Pedro retrucou, né, Jesus falou que iria morrer, iria para Jerusalém, sofreria, aí Pedro vira e diz, no versículo 22, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. De pronto Jesus o repreendeu. Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Mateus 16, 23. Então, como deve ter sido desconfortável para Pedro ouvir uma pesada reprimenda após uma palavra de aprovação. Então veja, havia uma inconstância de Pedro, né? Ele, num momento, ele tem uma revelação, no outro ele já sai com uma pérola, né? Para não dizer outra coisa, né? Falando que isso não iria acontecer, e Jesus identifica imediatamente quem está falando por trás de Pedro. Depois, essas duas atitudes de Pedro, no número 2, Pedro nega Jesus 3 vezes, todo mundo conhece esse momento fatídico na vida de Pedro, e por que não dizer na nossa também, né? Quem nunca negou a Jesus, né? E aí ele diz, outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor Jesus, tá? E Jesus lhe disse que ele o negaria 3 vezes, Mateus 26, do 31 ao 35. A primeira vez negou diante de uma criada, está lá Mateus 26, 69 e 70. A segunda diante de outra criada que dissera que o vira com Jesus, versículos 71 e 72. E pela terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando, tá? Nos versículos 73 e 74. Então, depois disso, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Então, ele disse que não negaria, depois realmente ele negou, e aí ele vai para um profundo arrependimento no versículo 75. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, todavia, não o desprezou. Não foi por causa disso que Jesus iria desprezá-lo. Pelo contrário, quando Jesus ressuscitou, o anjo disse às mulheres que fossem dar a boa nova a seus discípulos, e o nome de Pedro foi destacado. Marcos capítulo 16 e o versículo 7, eu vou ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de estudo do Brasil, que você encontra na CPAD ou na Provix ou na livraria da associação. Olha, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis,
como ele vos disse. Então, o nome de Pedro, após Jesus ressuscitar, né, e os anjos então avisam as mulheres e para elas avisarem aos discípulos e principalmente a Pedro. Então veja que Jesus, ele não levou o erro, a falha de Pedro em consideração, né? Não foi por isso que Jesus iria desprezá-lo. Então o Espírito Santo transformou Pedro, até então espiritualmente fraco, em apóstolo do Evangelho de Cristo. Agora vamos ver Pedro após o Pentecostes, após o avivamento. Primeiro, Pedro batizado no Espírito Santo. Isso está muito evidente em Atos capítulo 2. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, aquilo ali foi um fenômeno, aquele ajuntamento de pessoas, aquela descida do Espírito Santo, o apóstolo dos judeus levantou a voz e com eloquência falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel. Ele diz: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Joel 2:18. Então, a pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, eles indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Então, eles mesmos se sentiram tocados pela mensagem e queriam saber o que fazer. Assim, então, Pedro concluiu sua calorosa pregação apelando para que eles se arrependessem, aquela multidão, e fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Para quê? Para que recebessem o dom do Espírito Santo. Resultado disso está em Atos 2:41. Quase 3.000 almas foram batizadas. Com uma única pregação, um homem cheio do Espírito Santo levou 3.000 almas aos pés de Cristo. Olha a mudança radical daquele que negou a Jesus 3 vezes, daquele que falava fora de hora, daquele que estava oscilando na sua fé, né, no seu conhecimento. Agora, com uma pregação, após ser avivado pelo Espírito Santo, leva quase 3.000 almas aos pés de Cristo. Segundo, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles estavam indo para a oração. Eles viram um paralítico pedindo esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse em nome de Jesus Cristo. Então, esse fato, né? Pedro ordenando que aquele homem se levantasse em nome de Jesus. Imediatamente o homem foi curado, ele entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Isso está no capítulo 3, versículos 10 e 11. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou essa ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 16. Então veja que primeiro ele prega um sermão, quase 3.000 se converte. Agora, indo a caminho do templo, ele e João para orar, eles, em nome de Jesus, eles curam um coxo de nascença, né, que estava ali mendigando. E número 3, Pedro avivado em outras ocasiões. Isso aqui foi resultado do primeiro avivamento.
agora a gente vai ver em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Primeiro, quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem dos apóstolos, lá em Atos 4. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando eles responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Está lá em Atos 4, do 6 ao 11. Então, após serem liberados da prisão, eles chegaram a ser presos, Pedro e João se reuniram com os demais discípulos e relataram o ocorrido, contaram o que tinha acontecido. Até o lugar onde oraram tremeu. Atos 4, do 29 ao 31. Abra aí, por gentileza, a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, e vamos olhar esse texto. Atos 4, do 29 ao 31. Agora, aí eles foram, orar. Agora, pois, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então aqui nós temos um outro avivamento. Eles saíram da cadeia, foram contar o que havia acontecido aos demais discípulos, e ali eles entram em oração e ocorre um outro avivamento. Eles recebem um outro revestimento de poder. Em Lida houve um grandioso avivamento. Quando Pedro chegou ali, orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos 9, vamos ler, e 34 e 35. Atos capítulo 9, estou lendo na Bíblia de Estudo Pentecostal, a melhor Bíblia de Estudo do Brasil, Atos 9, 34 e 35, que diz assim: E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou, e viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aqui nós temos um homem que estava enfermo há 8 anos, e Pedro orou em nome de Jesus e ele foi curado. Por sua oração também, Dorcas ressuscitou dentre os mortos em Jope, é o versículo 36 e 37. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou,
e voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe-a viva. Então aqui Pedro orando por Dorcas, e ela foi ressuscitada em nome de Jesus. Isso aqui é um avivamento, né? E veja que o texto termina dizendo que isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E muitos receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Então, no resumo aqui, o avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em muitas ocasiões. A vida de Pedro se dividiu em antes e depois do avivamento, depois do batismo no Espírito Santo. Agora vamos ao tópico número 3, estamos evidentemente caminhando para o fim, né? Se você perdeu uma das aulas anteriores, clique aqui embaixo na playlist, vá até lá, na lição de adultos, e assista a aula que você perdeu. Número 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Número 1, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus previu que, antes da sua volta, haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta que ele faz aí em Lucas 18, versículo 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está falando aqui de uma fé perseverante, né? De uma fé baseada na oração, na palavra. Num tempo como esse, está falando do nosso tempo, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, como no dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2 tem a fórmula. No capítulo 1, ele termina dizendo que Matias foi escolhido em lugar de Judas, que havia se suicidado. Aí diz que eles estavam em oração, todos eles ali em oração. Veja que no finalzinho, no versículo 14, todos perseveravam unânimes em oração e súplicas, tá? E aí vem o versículo, capítulo 2, versículo 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, o 50º dia, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam reunidos em oração e súplicas, como diz o capítulo 1, versículo 14. Estavam buscando a Deus em oração, clamando certamente a Deus por um avivamento. E nesse 50º dia, então, acontece a descida do Espírito Santo. No número 2, tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins do tempo. Como é que seria esse final dos tempos? Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade ou da injustiça e do esfriamento do amor, a insensibilidade das pessoas, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de educação, a falta de afeto pelo outro. É isso daqui que ele está falando, do esfriamento do amor. Pai matando filho, mãe, sendo assassinados pelos filhos, a família sendo destroçadas, marido matando esposa e matando criança e depois se suicidando. Esfriamento do amor. São características do nosso tempo. Entretanto, o Senhor Jesus também previu um sinal altamente positivo a respeito
da pregação do evangelho por todo o mundo. Se você abrir aí em Mateus 24, abra sua Bíblia. Mateus 24, que é o sermão, profético, o princípio de 12, do versículo 4 ao 14, ele vai falando aí dos sinais, para você não se assustar com tudo isso, tá? E diz o versículo 14, ele termina dizendo, primeiro ao 13, para quem já está na fé, ele diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. E o 14, este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e aí então virá o fim. Hoje nós temos a internet, as mídias sociais, todo um sistema globalizado em que pregar o evangelho em todo o mundo se tornou algo muito factível, muito fácil. Tá? Todo mundo tem internet, todo mundo está conectado. Obviamente, quando eu digo todo mundo, deve haver algumas exceções no planeta Terra, nada que não possa ser resolvido rapidamente. Tá? Então, nesse sentido, para pregar o evangelho nesses tempos trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 2 Timóteo 3, de 1 a 5, tempos difíceis, tempos de insensibilidade. Vamos dar uma olhadinha? Eu vou ler agora na versão Nova Almeida atualizada, porque também é uma Bíblia maravilhosa que vale a pena ter. É a Nova Almeida atualizada. Eu costumo dizer que é uma Bíblia intermediária entre a linguagem clássica, a linguagem tradicional, e a linguagem de hoje. Ela fica ali no meio. É uma Bíblia muito fácil de ler, uma linguagem gostosa e que vale a pena você ter na sua biblioteca. Nova Almeida atualizada, da Sociedade Bíblica do Brasil. Você pode comprar com o pastor Fernando na Provix, tá? Mercado Shops, ou você pode comprar na CPAD ou na livraria da associação. Tá? 2 Timóteo 3, de 1 a 5, diz, mas você precisa saber, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão, aí ele vai dar uma lista, como serão os seres humanos, veja se não está de acordo com o nosso tempo, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes. Então veja, é ou não é um retrato do nosso tempo? Seres humanos insensíveis, incompreensíveis, sem domínio, pessoas sem respeito ao outro, sem afeto natural. Então veja, são tempos trabalhosos. A igreja, então, agora ele vai trazer uma aplicação. A igreja, então, deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou o seu ministério lá em Atos dos Apóstolos. A igreja precisa urgentemente desse avivamento. Nós, cristãos, pré-arrebatamento, precisamos desse avivamento espiritual, tanto individual quanto coletivamente. Vamos ao subtópico 3. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, que está lá em Mateus 25, de 1 a 13, que fala das 5 prudentes, traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo.
Lá fala das 5 virgens prudentes e as 5 virgens loucas, sem juízo. As 5 prudentes, elas tinham reserva espiritual, elas tinham gordura espiritual. É disso que ele está falando. Todas elas dormiram, mas na hora que acordaram o azeite tinha acabado, mas as prudentes tinham reserva, tinha o Espírito Santo, né, de reserva. É uma virgem preparada para o noivo. É uma igreja preparada para o arrebatamento da igreja. Tá? Nós precisamos desse avivamento, porque a igreja será arrebatada. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento, comparando com as 5 virgens. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também, eu e você, avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta por ocasião do arrebatamento da igreja. Resumindo aqui, o avivamento, então, é uma necessidade espiritual imediata da igreja que aguarda esperançosa pelo grande dia do arrebatamento. A igreja desta última hora precisa imediatamente de um avivamento espiritual, assim como aconteceu com Pedro, com os apóstolos de Jesus, com a igreja primitiva. Nesta última hora também, né, nós precisamos buscar um reavivamento espiritual. Assim nós chegamos ao final da lição 6. Se você perdeu alguma aula, né, tem aqui a playlist, assista. Se você puder, adquira a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, ou na CPAD, ou na Livraria da Associação, ou na Provix, com o pastor Fernando, na livraria online. Você pode adquirir sua Bíblia de Estudo Pentecostal e sua Bíblia na Nova Almeida atualizada, ou na nova linguagem de hoje também. São Bíblias que eu e você, alunos e professores da escola dominical, nós precisamos ter na nossa biblioteca para facilitar a leitura, a compreensão e a exposição da nossa aula. Que Deus te abençoe e te guarde. Por gentileza, não esqueça, dê o seu gostei. Deixa aqui um comentário, uma paz do Senhor, um Deus te abençoe. Fale alguma coisa para eu saber que você está vivo e atuante junto comigo no reino de Deus. Um abraço apertado e até a próxima aula, se Deus quiser.